Oh, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. A lição de número 7 da nossa escola dominical, Betel Dominical Adultos, Ministério Madureira. Estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez. Era para mim ter gravado esse vídeo ontem, terça-feira. Não foi possível estar gravando esse vídeo porque eu estava com muita dor de cabeça. Hoje é quarta-feira, dia 14. E nós vamos gravar hoje esse vídeo e publicar hoje mesmo. E você aí que vai dormir tarde, você que vai dormir aí lá para meia-noite, a 1h da manhã, você ainda hoje pode estar vendo esse vídeo, né? E juntamente conosco aqui aprendendo também da palavra de Deus. E o tema da nossa lição é a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Nosso texto de referência é Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14. Então vamos ler a palavra de Deus, né? Como é lido em todas as escolas dominicais, é o texto base de referência do nosso estudo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o texto base, é o texto de referência do nosso estudo. E o título aqui da lição 7 é a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Estou aqui com a revistinha, lendo a revistinha. E no primeiro tópico nós temos aqui a importância dos líderes ministeriais. No segundo ponto nós temos o ensino promovido. O ensino promovia o crescimento da igreja primitiva. O terceiro ponto, a importância dos mestres para o crescimento da igreja. Aqui nós vamos falar muita coisa aqui, porque esses tópicos aqui são muitos relevantes para a igreja atual, a igreja da atualidade. Aqui no segundo tópico nós temos o convívio na igreja e o crescimento cristão. Aqui o primeiro ponto é o ambiente na igreja. No segundo ponto nós temos o ambiente na igreja não é perfeito. No terceiro ponto nós temos o serviço na igreja fundamental para o crescimento. Aqui chegando no final da nossa aula, no terceiro tópico, nós temos a lei do crescimento por meio do fazer. No primeiro ponto, como desenvolver os talentos recebidos de Deus. No segundo ponto, a lei do crescimento está presente na vida cristã. E aqui no terceiro ponto, no final, nós temos, essa é uma lei para hoje. Ou seja, é uma lei que é atualizada, porque a Bíblia, ela é atualizada para o nosso crescimento espiritual e a obediência da palavra de Deus. O meu nome é Florival, eu sou presbítero, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, mas nós estudamos aqui as lições bíblicas, adulto, Ministério Madureira, e lições bíblicas também conectaram mais jovens, Ministério Madureira. E toda semana nós gravamos esses vídeos, esses estudos, da lição dos adultos e também da lição dos jovens.
Antes de entrarmos aqui no estudo, no comentário, você que está a primeira vez aí, você que está assistindo que começou, ligou agora aí no canal, está assistindo esse vídeo, você que é professor de escola dominical, você que é aluno de escola dominical, você também que gosta de aprender a palavra de Deus, 90% dos irmãos que vê os nossos vídeos não são inscritos no canal. É muita gente, né? Por exemplo, eu gravei um vídeo, teve 1.100 visualizações. Então, dessas 1.100 pessoas que visualizaram nossos vídeos, só 150 pessoas que viram esse vídeo são inscritas no canal, né? 950 pessoas viram o vídeo, estudaram e não são inscritos no canal. Então eu lhe peço aí a sua ajuda. Nos abençoe para que Deus também possa te abençoar, porque nós plantamos, nós colhemos. Então nos dê esse voto de confiança, se inscreva no nosso canal. Se você não gostar dos nossos vídeos, do nosso estudo, você pode cancelar a inscrição, né? Mas se você gostar do vídeo, você também pega esse vídeo que você gostou dessa aula e você envie também para um irmão também que precisa aprender a palavra de Deus. Vamos compartilhar os ensinos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser compartilhada. Amém? A palavra de Deus é alimento que deve ser servido para todo aquele que serve a Deus, para a nutrição espiritual e o crescimento, né, espiritual da nossa vida cristã. Então, dito isso, vamos então para o estudo. Aqui no primeiro tópico nós temos o ministério ajuda no crescimento cristão. A importância dos líderes ministeriais. Em Efésios no capítulo 4, versículo 11 e 12 está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Vemos assim que a diversidade de ministérios é essencial para o crescimento da vida cristã, como, por exemplo, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização e o crescimento da igreja. O mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra e o profeta encoraja e produz avivamentos. Todos esses são ministérios essenciais para a vida cristã. Então nós vamos ver, irmãos, que é imprescindível, ou seja, é indispensável o ministério na igreja. Porque Deus, ele constituiu a igreja. E dentro da igreja Deus escolheu líderes, Deus escolheu pastores, diáconos, cooperadores, evangelistas, né? Na época de Paulo, Deus tinha escolhido também os apóstolos, profetas, doutores. Todos esses dons é importante para o crescimento da obra de Deus. Todos esses dons são importantes para o crescimento. Então nós vamos ver aqui que cada dom desse, ele tem uma particularidade com aquela pessoa que foi chamada por Deus. Aqui nós vamos ver que o pastor, ele alimenta e cuida da igreja, como no comentário aqui do nosso pastor, do nosso comentarista. E o evangelista, a função dele é um trabalho externo, é um trabalho fora da igreja, para trazer as almas, né, para dentro da igreja e o pastor apacentar. Já o mestre é aquela pessoa que Deus deu entendimento da palavra, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que Deus deu conhecimento profundo e ele tem a facilidade, através do Espírito Santo, de comunicar as verdades da palavra de Deus, que foram reveladas pelo Espírito Santo, a capacidade de entender e interpretar. Então ele vai ensinar a igreja. Então nós vamos ver que cada ministério desse é de fundamental importância, né, para o crescimento da igreja. Eu quero falar para você, se você tem uma chamada ministerial
que seja presbítero, evangelista, pastor, até doutor, você precisa se dedicar na vocação que Deus te chamou. Você precisa buscar Deus, você precisa se preparar através da oração, através do estudo da palavra de Deus, para que Deus possa te capacitar e você possa ser digno dessa vocação, né? A palavra de Deus diz que nós devemos apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós vamos ver que é um requisito muito importante para o ministério é o crente manejar bem a palavra da verdade. Então aí nós vamos ver a importância da escola dominical, nós vamos ver a importância do culto de doutrina, nós vamos ver a importância de você fazer um curso de teologia, você que tem a vocação para ser um presbítero, um evangelista, um pastor, um doutor, de você se dedicar à palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, diz que aquele que tem o dom do ensino, que se dedique no ensino, que haja dedicação no ensino. E através da dedicação, Deus irá usar a sua vida poderosamente, através da vocação que Ele te chamou. Então nós vamos ver que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e o Espírito Santo que dentro da igreja, ele escolhe os seus ministros para usar conforme a sua santa vontade. Não é nós que escolhemos, né? Embora a palavra de Deus diz que aquele que deseja ser episcopado, ou seja, que deseja ser um bispo ou um presbítero, Paulo fala assim que excelente obra deseja. Aí ele fala, né? Ele começa a falar sobre as qualificações para o bispo ou presbítero. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Então nós vamos ver que ele coloca uma lista ali de responsabilidades que a pessoa que deseja ser um ministro da palavra de Deus, ele possa preencher todos esses requisitos para que possa ter um ministério abençoado e ser usado por Deus na vocação com que Deus chamou ele. Vamos aqui para o segundo ponto. O ensino promovia o crescimento da igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizavam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. Então nós vamos ver que a igreja primitiva, que era liderada pelos apóstolos, por Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles não abriam mão do ensinamento da palavra de Deus. Eles não abriam mão da oração. Né? Eles não abriam mão de oração, eles não abriam mão também da comunhão que a igreja tinha. Então, a palavra de Deus diz que a igreja tinha comunhão, a igreja tinha oração, e a igreja recebia, né, os ensinamentos da palavra de Deus, que era ensinado pelos apóstolos. Então, nós vamos ver que essa era a marca da igreja, essa era a característica da igreja, era comunhão, oração e doutrina, ensinamento da palavra de Deus. A fidelidade do ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. A perseverança no estudo e no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer e fortalecer e vencer muitos embates da vida. Aqui nós vamos ver dentro desse contexto que Jesus ele venceu Satanás, lá em Mateus capítulo 4, ele venceu Satanás com a palavra. Ele sabia o que estava escrito. E nós vamos ver, estudando esse texto de Mateus capítulo 4, que Satanás afrontou Jesus pela palavra. Ele torceu o sentido espiritual da palavra para fazer com que Jesus pecasse contra Deus, para fazer Jesus desviar da missão que ele tinha, que era a cruz do Calvário. Então Satanás ele usou a Bíblia. Então hoje em dia a mesma coisa acontece com os falsos doutores, com os falsos pastores,
com aqueles que torcem a palavra de Deus para a sua própria perdição, enganando as pessoas que são incautas, né? Pessoas que são desprovidas de conhecimento, pessoas que são incautas, né? Pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus. Então, essas pessoas são enganadas. Então, nós vamos ver que hoje nós devemos ter essa preocupação. Nós que somos obreiros da casa de Deus, devemos estudar a palavra, devemos buscar a Deus para que Deus possa nos dar entendimento, nos dar graça, para que nós possamos identificar seitas heréticas, pessoas que pregam heresia, pessoas que pregam uma mensagem que não tem fundamento bíblico. Isso é a função do pastor, do evangelista, do presbítero, buscar o entendimento de Deus através da palavra, para que ele possa combater seitas e heresias, a fim de manter uma igreja livre de todas essas amarras, de manter a igreja livre de heresias, de palavras, de pessoas que torcem o significado da palavra. Então nós devemos, hoje, se dedicar ao estudo para que nós possamos ensinar a verdade da palavra de Deus. Porque somente através da doutrina sadia, da doutrina do Espírito Santo, da palavra de Deus pregada do jeito que ela é, do significado original que está escrito na palavra de Deus, né, nós possamos, através da doutrina bíblica, da palavra de Deus, nós possamos alimentar nossa alma, nós possamos andar na direção de Deus, né, para também não pecar contra Deus, porque o salmista fala assim, olha, o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E lá em Salmos também está escrito lá, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela vai nos dar direção, a palavra de Deus vai nos guardar, a palavra de Deus vai nos alimentar, a palavra de Deus vai, né, colocar em ordem a nossa vida, a palavra de Deus, ela vai nos santificar. Mateus Evangelho segundo João, no capítulo 17, né, Jesus fala, santificais na verdade, a tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus tem múltiplas funções, né, na vida da igreja, a palavra de Deus. Então devemos realmente buscar a Deus, buscar entendimento, para que nós possamos combater seitas e heresias, né, doutrina deturpada da palavra de Deus, para que Deus possa realmente abençoar o seu povo. Vamos continuar a leitura aqui. Uma revitalização do ministério do ensino na igreja hoje traria um crescimento saudável, como foi na igreja primitiva. O ministério de ensino alcançou o seu apogeu no próprio Cristo. Ele foi muito mais conhecido como mestre do que como pregador, ou talvez ele pregasse ensinando, que é o verdadeiro ideal. Então nós vamos ver que Jesus, ele não só pregava, mas ele ensinava também. E nós vamos ver que Jesus, antes de ensinar ou pregar, ele vivia isso, ele vivia a palavra de Deus, ele era obediente a Deus e toda a palavra de Deus. Jesus, ele na lei, ele nasceu debaixo da lei, ele viveu na lei, ele cumpriu a lei, e nós vamos ver que Jesus, ele foi o único judeu que conseguiu cumprir a lei de ponta a ponta. Ele conseguiu cumprir a lei, né? Então nós vamos ver que a lei, como diz o apóstolo Paulo, a lei, através da lei vinha o conhecimento do pecado. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que ele morreu em nosso lugar. Aquela cruz era nossa. Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz. Foi condenado à morte por causa dos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos ter vida. Ele fez um alto sacrifício para nos resgatar da maldição do pecado, da escravidão do pecado.
E nós vamos ver que a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele tomou as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades e cravou na cruz, morrendo na cruz, carregando todo o pecado e toda a maldição daquela cruz, pagou um alto preço para que nós possamos nessa noite ter liberdade de servir a Deus. Glória a Deus por isso. Aqui no terceiro ponto, né, a importância dos crentes para o crescimento da igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestres em sua vida. Após a sua conversão, foi extremamente ajudado por Barnabé. Está lá em Atos, no capítulo 9, 26 e o 27. Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Embora muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais se destaca Timóteo. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7 ao 17. Capítulo 13, 7 e 17. Aqui nós vamos ver, irmãos, que Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, foi muito difícil para ele, para principalmente os cristãos de Jerusalém, que quando Paulo chegava em determinado lugar, muitas pessoas não acreditavam que ele tinha se convertido. As pessoas ficavam com medo, porque ele perseguia a igreja, ele assolava a igreja, ele batia nos crentes, ele prendia os crentes. Então a fama dele era de perseguidor de Paulo. Então quando Paulo se converteu, ia para muitos lugares ali em Jerusalém, as pessoas ficavam com medo dele, ficavam com medo, e com razão. Porque Paulo era como uma fera indomável, furioso, cego pela religião do judaísmo. Ele era fariseu segundo a lei, e ele era extremamente zeloso da lei. E nós vamos ver que foi muito importante o trabalho, o papel de Barnabé, que também ele era um doutor da lei, né? Ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Ele pegou Paulo e apresentou para a igreja. Ali Paulo no começo da sua conversão. Ele chegou e falou assim, olha, não, Paulo, nosso irmão Paulo, Jesus libertou ele é salvo, ele tem uma vocação, ele é um homem de Deus. Barnabé foi lá e conversou com os irmãos, muitos irmãos ali em Jerusalém. E ele apresentou Paulo para a igreja, né? Para a igreja de Antioquia. Havia uma igreja lá em Antioquia, e havia também a igreja sede de Jerusalém, e Barnabé, depois de alguns anos, ele foi e apresentou Paulo lá em Jerusalém para os apóstolos. Então nós vamos ver que, com certeza, ele aprendeu algumas lições ali importantes, de Barnabé. Né? Então nós vamos ver aqui a importância ali dos mestres, a importância daqueles que ensinam a palavra de Deus. E aqui nós vamos destacar aqui a Timóteo, que era filho de Paulo na fé. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam. Então nós vamos ver que todos aqueles que são obreiros da casa de Deus, todos aqueles que são pastores, presbíteros, no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória, ele foi aprendendo com vários pastores, né? Neste momento agora você congrega na sua igreja, você aprende com seu pastor no culto de doutrina. Você aprende domingo na escola dominical com o professor de escola dominical. Todos nós temos professores. O próprio Paulo, ele era conhecedor da lei, mas ele teve um professor. E o nome desse professor foi Gamaliel. Foi professor de Paulo, um homem que tinha muito conhecimento da lei. Paulo, desde pequenininho, de 6 a 7 anos de idade,
Ele foi levado lá para Jerusalém aprender com Gamaliel, que era um doutor da lei, quando ele era bem pequeno, criança. Então nós vamos ver que Deus, ele escolhe também os doutores, né, aquelas pessoas lá que Deus concedeu para ele o dom da palavra, a palavra da sabedoria. E esse dom está lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons espirituais, né? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Então Deus, ele pega, ele capacita essas pessoas para o ministério. Então nós vamos ver que é muito importante. Paulo, ele teve vários filhos na fé, aprenderam com ele, mas ele foi um grande professor, ele foi um grande doutor da palavra de Deus. Mas ele também teve que aprender com outros doutores. Então nós vamos ver que é muito importante, né? É muito importante nós termos o desejo de aprender. Então a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Quem sabe neste momento agora não é tempo de você aprender, de você acumular conhecimento, de você construir conhecimento, e no tempo exato, no tempo determinado por Deus, Deus vai te capacitar, você vai ser reconhecido aí como evangelista, como presbítero, como pastor, e você vai começar a pregar e ensinar, mas tem um tempo determinado por Deus. Tem um tempo de aprender e também tem um tempo de ensinar, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos assim querer ser mestre, querer ser professor, porque o juízo será mais severo, né? A grande responsabilidade daqueles que ensinam, daqueles que pregam, porque Deus, ele vai requerer tudo aquilo que nós ensinamos e pregamos também. Então recai uma grande responsabilidade daqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a quem foi dado muito, muito também será requerido. Então vamos aqui para o segundo tópico: o convívio na igreja e o crescimento cristão. O ambiente na igreja. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Unir-se-á a uma igreja local é crucial no processo de crescimento e aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. Eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre crentes desigrejados. Aquela pessoa lá que fala, Pai do Senhor, irmão, e você pergunta, irmão, congrega onde? Ah, irmão, não, eu congrego em casa, eu gosto de congregar em casa, eu não tomo Santa Ceia, eu não tenho ministério, eu não tenho pastor. Hoje em dia tem muitos crentes desigrejados. Na verdade, são pessoas desviadas da presença de Deus, né? Porque não tem como um crente desigrejado, um crente que não toma Santa Ceia, um crente que não tem um pastor, um crente que não tem uma igreja para estar em comunhão, não tem como ele falar que é um crente que serve a Deus. Um crente que serve a Deus e está salvo, não tem como, porque a igreja é um povo. Se você se você chegar e acender uma fogueira, e você pegar uma brasa daquela fogueira e você deixar ela separada, aquela brasa ela vai apagar. Aquela brasa ela vai apagar, porque você tirou ela da fogueira. Tirou dali, ela apaga. Então é a mesma coisa um crente quando ele não está indo para a igreja, ele não tem comunhão com a igreja, ele não tem um ministério, ele não tem uma igreja, ele não tem um pastor, ele não tem compromisso. É o crente desigrejado. E hoje em dia tem muitos crentes desigrejados, né? Muitos crentes desigrejados. Esses dias eu conheci um senhor, ele falou, olha, eu sou crente da congregação, a paz do Senhor. Mas eu tenho observado o testemunho desse senhor que trabalha comigo, né, no táxi, que quando ele vai conversar com as pessoas, ele fala muito palavrão. Uma pessoa da boca suja, uma pessoa que tem mau testemunho. Na hora que ele falar para as pessoas que é crente, as pessoas não vão acreditar que ele é crente, porque ele dá mau testemunho. Ele fala muito palavrão, é boca suja. Uma pessoa que não está liberta, uma pessoa que perdeu a comunhão, uma pessoa que está desviada da presença de Deus.
mas ele fala que é crente. Eu sou crente da igreja tal. Então, infelizmente, tem muitas pessoas assim que perderam o temor de Deus, pessoas que não vai mais para a igreja, né? E tem aqueles também que estão desviados da casa de Deus, e quando você vai conversar com ele fala, olha, eu tô aqui afastado, eu não quero mais ir. E quando você vai descobrir, ele fala, olha, eu parei de ir para a igreja porque eu olhei para fulano de tal, porque falaram mal de mim, e a pessoa deixou de olhar para Jesus, né? E ela nunca vê o defeito dela, sempre ela vê o defeito do pastor, de alguém que está na igreja, acaba desviando porque ela deixou de olhar para Jesus. A palavra de Deus diz assim, olha, não olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Esse texto que eu estou citando para vocês está lá em Hebreus, não me lembro agora o capítulo, mas está lá em Hebreus. Esqueci agora. Está lá no livro de Hebreus, não olhar para a esquerda nem olhar para a direita, mas olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Então devemos olhar para Ele, devemos olhar para Jesus. E nós vamos ver que, né, o ambiente da igreja é muito importante. É muito importante ter uma igreja para congregar. É muito importante frequentar os cultos da igreja. Não tem como a gente fazer culto em casa. Em casa é muito bom, a gente ora e tudo, mas o culto em casa não substitui o culto lá no templo. Porque o templo foi consagrado, foi levantado, né, chamado casa de oração, para que nós possamos estar na presença de Deus. Então não substitui o culto. É lá que Deus fala conosco, não que Deus não fale conosco em outro lugar, mas ali é um lugar que foi levantado para nós adorarmos a Deus, prestar um culto de adoração a Deus. Então é um lugar ali, né, onde Deus manifesta a sua glória, onde nós oramos, nós buscamos a Deus, cantamos hino, pregamos a palavra. Então ali é um lugar específico de cultuar a Deus. Então, devemos tomar cuidado, devemos estar indo para a casa de Deus, né, o templo, porque a igreja vai se reunir ali. E a palavra de Deus diz que quando a igreja se reúne, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem cântico, né? Outro tem profecia, outro tem línguas estranhas. E Paulo fala assim, olha, fazei tudo com ordem e decência. Então Paulo está dizendo que quando a igreja se reúne em um só propósito, Deus ele começa a operar em nosso meio através dos dons espirituais, através da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós recebemos o renovo espiritual, nós recebemos o alimento espiritual, Deus fala conosco, e nós somos edificados se começamos a glorificar Deus, porque Deus ele habita em nosso meio. É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento. Uns aos outros, na edificação, admoestação, suportando, exortando, ajudando e estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O texto de Romanos 15, 1 e 2 nos recomenda a compreender os fracos. Nesse texto de Romanos capítulo 15, Paulo fala assim, olha, nós que somos fortes, devemos tolerar os fracos e não agradar nós mesmos. Então nós precisamos orar pelos irmãos, nós precisamos orar. A palavra de Deus diz que nós devemos ajudar, algumas vezes carregar aquele irmão que está com fardo pesado, ajudar muitas vezes ele carregar aquele fardo, orar por ele, levar uma palavra de ânimo. Então tudo isso é importante. Tudo isso é importante na comunhão da igreja. É na comunhão que acontece isso, né? De conhecer o problema do irmão, tá? Dar uma palavra para ele, orar por ele, se importar com o problema dele. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade. Ser crente não significa ter ausência de problema, né? De não ter problema mais não, tem, o crente tem problema, tem muito. Desemprego, enfermidade, luta, dificuldade.
Deus ele permite tudo isso para que nós possamos exercitar nossa fé, colocar nossa fé em prática, buscar a Deus, se humilhar, para que Deus possa realmente fazer milagre na nossa vida. Você já pensou o crente que não tem experiência com Deus, o crente que não passa prova? O crente que não passa prova não tem experiência com Deus. E não tem crente verdadeiro nesse mundo que não passe prova. Porque é através das provas que ele adquire experiência com Deus, né, através da obediência à palavra. Então nós vamos ver que o ambiente da igreja é um ambiente que precisa ser um ambiente espiritual. É um ambiente espiritualizado através da oração, através da comunhão, através do ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e ter os mesmos sentimentos de uns para com os outros. É isso. Igreja é isso. É nós se importarmos, darmos importância ao sofrimento do irmão, procurar ajudar da maneira possível, orar por ele, para que Deus possa dar vitória na vida desse irmão ou dessa irmã. Então vamos aqui para o segundo ponto. O ambiente na igreja não é perfeito. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Então nós vamos ver aqui que toda luta, toda batalha, nós devemos enfrentar através da oração, através da palavra, através da fé, através da mutualidade, ou seja, a igreja em conjunto, né? A igreja em conjunto, orando pelos irmãos, orando uns pelos outros, e através da fé e da perseverança, Deus realmente nos garante a vitória, porque a igreja está unida, né? A igreja está no mesmo propósito com Deus, e Deus ele começa a operar em nosso meio. Há muita gente focada somente nos defeitos na igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. Isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontram os seres imperfeitos. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele fala assim: se andarmos na luz como na luz ele está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nesse texto um pouquinho para cima do capítulo 1, o apóstolo João fala assim: olha, aquele que diz que não tem pecado está mentindo, a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel para nos purificar de toda a injustiça. Enquanto nós estivermos aqui neste corpo, nós jamais vamos alcançar a perfeição, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. É por isso que nós devemos orar todos os dias, se humilhando, buscando o perdão de Deus, para que nós possamos ser renovados. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala assim: olha, todo dia nós somos entregues como ovelha para o matadouro. Todos os dias nós somos entregues como ovelha para o matadouro. Então aí está falando sobre a nossa aflição, né? A nossa angústia, o nosso sofrimento, de muitas vezes não conseguir executar a perfeita vontade de Deus. Então isso vai causar angústia, tristeza, desânimo, mas devemos confiar, dobrar o joelho, buscar Deus para que Deus possa renovar a nossa vida espiritual, porque nesse corpo nós jamais vamos alcançar a perfeição. A perfeição vai surgir em nossa vida só através do arrebatamento da igreja, que o nosso corpo será transformado de um corpo mortal para o corpo imortal de glória igual ao corpo de Jesus. E Paulo fala assim que os que morreram em Cristo serão transformados, né, ao encontro do Senhor nos ares. E ele fala: nós que ficarmos vivos seremos transformados, né, de um corpo corruptível
para um corpo incorruptível de glória, como é o corpo de Jesus. Aqui nós vamos ver que o ambiente da igreja não é perfeito, porque a igreja é constituída de homens e mulheres, de seres humanos, pessoas, né, muitas vezes que chegaram, muitas vezes a pessoa aceitou Jesus agora, ela precisa ali de digamos aí, né, de uma libertação, muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa, ela chega na igreja, ela veio lá do mundo, ela chega com muitos hábitos, muitos mau hábitos, então ali tem aquele processo ali, aquele processo ali de lapidação, Deus ele começa a lapidar, né, a vida daquela pessoa, e a santificação, ela vai vindo através da oração, através da palavra. Não tem crente, o crente ora agora meia hora, e ele fala, eu estou santo. Não, a santificação é diária, é um processo, né, diário da gente estar orando, buscando a Deus e renunciar ao pecado. Então nós vamos ver que há muitos crentes que ficam decepcionados, porque por mais que aquela pessoa seja usada por Deus, nós vamos ver que tem muitos pregadores, muitas pessoas que são usadas por Deus, mas devemos também ser pessoas, maduras, pessoas que têm entendimento, para que nós possamos entender que por mais que aquela pessoa seja usada por Deus, ela vai errar, ela é sujeita a pecar, ela é sujeita a cair no pecado. Então, muitas pessoas ficam decepcionadas, né? Porque vê muitas vezes aí uma pessoa que é usada por Deus fazer alguma coisa, mas devemos ser pessoas maduras, pessoas experientes, para que nós possamos entender que, por mais que a pessoa seja usada por Deus, ela está sujeita a pecar, ela está sujeita a errar, né? Ela está sujeita, através das suas fraquezas, cometer o pecado. Então nós não podemos julgar nem condenar ou ficar decepcionado, nós devemos orar por essas pessoas, porque quanto mais a pessoa é usada por Deus, mais a batalha espiritual dela vai ser intensa, mais a batalha espiritual dela vai ser difícil, uma batalha travada, porque Satanás procura, né, travar a batalha contra essas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, e nós devemos estar na retaguarda orando para que Deus possa estar capacitando mais e mais esses irmãos que são os vasos de Deus, que Deus usa na terra para fazer a sua obra. A Bíblia diz que todos nós estamos em processo de crescimento e não terminará aqui. Então nós vamos ver que nós estamos em processo de crescimento. Como que o crente deve crescer? O crente deve crescer através da oração, o crente deve crescer através da escola dominical, do culto de doutrina, o crente deve crescer através das provações, através das lutas. Nós crescemos através das lutas, porque através das lutas nós aumentamos a nossa fé, através das lutas nós adquirimos experiência com Deus, e através da palavra de Deus nós afirmamos, né, o nosso crescimento espiritual através da sua palavra. Então nós estamos crescendo, né? E o processo muitas vezes demora. Por isso somos ensinados a suportar o irmão. Isso significa ser paciente com ele nas suas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo um do outro e perdoando aqueles que nos ofendem. Todas essas atitudes e muito mais nos conduzem ao crescimento cristão. Então nós vamos ver que há muitos fatores que podem nos conduzir ao crescimento cristão, como eu falei, a oração, o ensinamento da palavra de Deus, através dos dons espirituais, através dos milagres que Deus venha falar conosco, fazer conosco, através daquilo que Deus fala conosco para cumprir a sua palavra, através também das provações. Então nós aprendemos com tudo isso nós aprendemos, né? Com vários fatores, de várias maneiras nós crescemos e aprendemos com Deus através de tudo isso. Aqui no terceiro ponto, o serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir, deixar os ídolos, servir o Deus vivo
e verdadeiro. Assim como o homem cresce com seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã quando servimos o Senhor. Então Deus, a vontade de Deus é que nós possamos crescer, né? No plano material, a criança ela só cresce através da alimentação. Não tem como a criança crescer sem o alimento. E a mesma coisa é a planta, né? Se você tem um jardim na sua casa, você precisa fazer duas coisas para que ele possa crescer. Você precisa cultivar e você precisa regar aquele jardim. Você precisa cuidar dele. E o jardim é como se fosse a nossa vida espiritual. Se você deixa o jardim lá e você não rega e você não poda lá as plantas, você não cuida e as pragas vão lá invadir aquele jardim, vai comer as folhas, vai ficar feio o jardim, vai crescer ali ervas daninhas, vai crescer mato ali no meio daquele jardim e pode até morrer com o tempo, né? Vai ficar feio, vai crescer mato, as pragas vão comer as folhas, vai secar. É a mesma coisa a nossa vida espiritual, tem que ser cultivada, tem que ser regada a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é como se fosse um jardim, precisa ser cultivada e regada. Então a nossa vida espiritual é desse jeito, nós precisamos cultivar e regar. Então aqui no texto que eu li aqui, no terceiro ponto, fala o serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Então nós vamos ver que trabalho na igreja é muito importante. Trabalho. Então, por mais que você faça um trabalho aí que não tem muita importância, mas para Deus tem. Por exemplo, um trabalho que é muito importante é fazer a faxina da igreja, né? A faxina é limpar o banheiro, é limpar, passar o pano no chão, limpar os bancos. É um trabalho. E Deus, ele valoriza qualquer trabalho que nós fazemos. Trabalho não é só a pessoa ter um cargo na igreja, de um professor de escola dominical, círculo de oração. Não, trabalho. Qualquer trabalho que você venha fazer na igreja é importante, no templo, né? Consertar uma lâmpada, limpar uma parede, trocar uma lâmpada, arrumar a porta, varrer a igreja, limpar os bancos, fazer a faxina, comprar os produtos de limpeza e lá, tudo isso é trabalho, né? O que acontece? É importante também, ali, é importante, esse trabalho também é importante, é muito importante esse trabalho. Qualquer trabalho que nós fazemos na casa de Deus com amor e humildade, de boa vontade, nós certamente vamos ter o galardão. Aqui no terceiro tópico aqui para a gente chegar no final, a lei do crescimento por meio do fazer. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus. Só se aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante. Nem aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, a fé, a nossa vida espiritual, só se desenvolve à medida que é colocado em ação. Quando você negocia seus talentos, eles aumentam e também a sua capacidade de administrar. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 20. Então nós vamos ver que no começo tudo é difícil. Tudo é difícil. Para pregar é difícil no começo, para ensinar é muito difícil. Da pessoa, mesmo na casa de Deus, no começo, quando a gente vai fazer alguma coisa, nós vamos ver muita dificuldade. Mas é preciso ser corajoso, é preciso buscar Deus, é preciso orar para que Deus possa nos capacitar. Porque nós precisamos fazer a obra de Deus com temor. Não é de qualquer maneira, é com temor, é na oração, é com humildade, é com simplicidade, é valorizando a cada irmão que está na igreja, né? Saber que a obra de Deus nós tratamos com pessoas,
E pessoas, cada pessoa que está na igreja, Jesus morreu por ela. Por cada alma que está lá, Jesus morreu. Então a obra de Deus é feita com pessoas. E as pessoas são preciosas para Deus. Então nós devemos tomar cuidado, nós devemos ter simplicidade, amor pelas almas. Não devemos achar que nós somos melhores do que o irmão porque somos presbítero, ou porque pregamos, ou porque ensinamos, ou porque alguém é pastor. Não, a pessoa não deve achar que é melhor do que aquele irmão lá, que é membro. Aliás, o pastor também é membro, ele não é melhor do que aquela pessoa. O presbítero não é melhor do que aquela pessoa. Então devemos fazer com humildade, com simplicidade, valorizando cada vida, cada alma, porque foi Jesus que morreu por cada vida na igreja. Então devemos tomar cuidado. E a palavra de Deus diz assim que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Fraudulosamente, de qualquer maneira. Então devemos fazer a obra de Deus com temor, fazer o querer de Deus e saber que tudo no começo é difícil, mas entender que Deus é que nos capacita, é Deus que nos dá sabedoria. Devemos orar a Deus, lhe pedir graça, lhe pedir entendimento e pedir amor no coração para que nós possamos fazer a obra de Deus com boa vontade e com amor, porque Jesus é aquele que vai nos recompensar naquele dia. No segundo ponto aqui do terceiro tópico, a lei do crescimento está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, somos ordenados a crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não só tem a opção de crescer, a vida cristã já foi comparada a andar de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se parar não conseguirá se manter. Então nós vamos ver que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Então nós vamos ver que nós devemos crescer na graça e devemos também crescer no conhecimento. Então, nós só conseguimos crescer na graça através do conhecimento. É através do conhecimento que nós vamos entender o que é graça. O que significa graça na Bíblia? Do original significa favor imerecido. E só do conhecimento bíblico, do conhecimento revelado de Deus através do Espírito Santo, através da palavra, que nós vamos entender que tudo que nós recebemos de Deus é através da graça. Ou seja, os dons, a salvação, os bens materiais, né? O ar que nós respiramos, a vida que Deus nos dá, é através da graça. Tudo é através da graça, que é o favor imerecido nós recebemos de Deus, o que nós não merecemos. Deus ele nos concede o que nós não merecemos. E Deus ele não nos concede aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos é quando nós estamos lá no mundo, nós merecemos o inferno, o julgamento, a condenação. Então Deus não nos deu o que nós merecemos, que seria a condenação da nossa alma ao inferno. Então Deus ele cancelou essa dívida que era contra nós, esses pecados que nós praticávamos era contra Deus. A palavra de Deus diz que Jesus morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, nos comprou pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Então Jesus ele nos deu o que nós não merecemos através da sua graça, que é o favor imerecido que nós não merecemos, que é a salvação, que é o perdão, que é a bênção material, que é o pão de cada dia, que é os dons espirituais, que é os dons ministeriais. Tudo que nós recebemos de Deus é através da sua graça. Então a palavra de Deus diz, olha, crescer na graça e crescer também no conhecimento. O cristão só tem uma opção, crescer e crescer. Então devemos crescer. A palavra de Deus nos compara como recém-nascidos. Uma pessoa quando aceita Jesus, ela não sabe de nada. É como se fosse um recém-nascido, que ela carece todo dia de cuidado,
Quem vai cuidar desse recém-nascido é o pastor, né? Quando nós falamos sobre dons ministeriais, que fala do pastor, do profeta, do doutor, do evangelista, do presbítero, são dons ministeriais. O evangelista vai lá, prega a palavra de Deus, ele traz a alma para dentro da igreja e é o pastor que vai cuidar daquele recém-nascido, daquele bebê espiritual, daquele recém-nascido. Ele vai ter que cuidar, né, como se fosse uma criança, alimentando, cuidando, orientando, até que essa criança cresça, seja um adulto. A Bíblia fala a Bíblia fala assim que nós devemos, na leitura que nós fizemos, está escrito aqui no versículo 14, de Efésios capítulo 4, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós vamos ver aqui que quando Paulo fala assim, para nós não andarmos como meninos, não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda ao todo tempo por ventos de doutrina, são pessoas que não cresceram espiritualmente, são pessoas que não adquiriram experiência com Deus, são pessoas que não têm maturidade espiritual, que é levada de um vento para outro, por ventos de doutrinas que não têm fundamento bíblico, doutrinas de falsos doutores, de falsos pastores, de falsos obreiros, como diz aqui, de obreiros fraudulentos. Então aí o pastor tem grande responsabilidade, o dirigente, de ensinar a sua igreja, né, na escola dominical, no culto de doutrina, de estar pegando aquele novo convertido, aquele recém-chegado na igreja, e ele precisa ser alimentado, cuidado e guardado através do ministério pastoral. Vamos continuar a leitura aqui embaixo. É digna de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos a plenitude. O crescimento que se espera daquele que nasceu de novo, ou seja, um recém-nascido, um bebê espiritual, digamos assim. Um recém-nascido, aquele que nasceu de novo, ou seja, a pessoa nasceu de novo, aceitou Jesus, é um novo convertido, a Bíblia retrata essa pessoa como uma criança que ela precisa do leite espiritual, que é a palavra de Deus, o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, para que ela possa crescer. Aqui o apóstolo Pedro ele compara a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, como leite, né? O leite racional, não falsificado, para que a pessoa possa crescer, né? Para que a pessoa possa crescer. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que ele fala desse assunto do leite, que é a palavra de Deus, para a pessoa crescer através do ensinamento da palavra de Deus. Tratando-se assim de um processo contínuo e imprescindível para não sermos inoperantes e improdutivos. Então nós vamos ver que o crente ele pode passar 10, 15, 20 anos, se ele não tem desejo de crescer na presença de Deus, é aquele crente, né, que não veio para a escola dominical, é aquele crente que não gosta de culto, de doutrina, não gosta de ler a Bíblia, perde muito tempo em rede social, né? É aquele crente lá que não tem desejo de crescer. Muitas vezes ele tem 10, 15, 20 anos na caminhada, mas é uma pessoa sem experiência com Deus, é uma pessoa que não tem maturidade, é uma pessoa que muitas vezes ela escuta uma heresia e acredita que é a palavra de Deus. Então nós precisamos crescer, porque através do crescimento espiritual nós possamos produzir, nós temos que produzir frutos para o reino de Deus. Jesus falou no capítulo 15 do Evangelho segundo João, ele falou assim, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos.
O ramo não pode produzir frutos se não estiver ligado à videira. É a videira que sustenta e alimenta os ramos. Né? Então nós vamos ver que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E o ramo que está ligado a os galhos que estão ligados à videira precisa dar fruto para o crescimento da obra de Deus. Chegamos aqui uma hora, vamos parar por aqui. Graças a Deus, chegamos aqui uma hora de estudo. Você que chegou até o final, parabéns para você, que Deus te abençoe. E eu quero fazer mais uma vez um apelo para vocês. 90% dos irmãos que vê os nossos vídeos não são inscritos no canal. Esse canal aqui é novo, tem 6 meses. E eu convido a você para se inscrever. Nos abençoe. Nos abençoe. Você que gostou do vídeo, você que gostou da aula de escola dominical. Essa aula aqui vai ser ministrada dia 18 de março. Hoje eu estou ministrando ela aqui no vídeo, dia 14. Daqui 4 dias ela vai ser ministrada em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lição 7. A relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Então, meu querido, você que chegou até aqui o final, você que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva no canal. Né? Se você gostou desse vídeo também, mande para um irmão seu que tem o WhatsApp, você que tem um WhatsApp lá de um irmão, que gosta do estudo da escola dominical, envie para ele esse vídeo, lá, para que Deus possa estar abençoando também o ministério também desse irmão. Que Deus abençoe você que chegou até aqui, Deus abençoe você que é inscrito no canal, você que é professor, você que é aluno de escola dominical, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. Nossa lição 8 vai ser ministrada dia 25 de agosto. A lição 8 é a relevância e a importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. É o nosso próximo assunto, é o nosso próximo estudo, a lição 8, que nós vamos ministrar a próxima segunda ou terça-feira da semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida, eu espero você no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos estar ministrando aqui essa revista também, que vai ser amanhã, quinta-feira, dia 15. Nós vamos estar publicando aqui essa revista que é dos jovens, né? Conectar Mais Jovens, Ministério Madureira. Que Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus.